Fala pessoal, sejam bem-vindos aí. Tá? Esse é um roteiro novo, um modelo novo de vídeo. Basicamente, para quem não sabe, nós temos nossa comunidade, certo? Que é a comunidade CPF, comunidade dos criadores de família no Revit, que você pode comentar, né? Estamos apenas com 41 pessoas, mas em breve essa vai ser a maior comunidade do Brasil para criadores de famílias no Revit e ela é exclusiva para os nossos alunos, que é alunos do meu curso CPF Criando a Sua Primeira Família, que é um curso onde você vai poder criar a sua primeira família do zero, de uma maneira bem simples e prática. Então, sem mais delongas, vamos lá entender um pouquinho agora sobre a demanda, certo? A Pantoja, a Meg Pantoja, pediu essa família, né, para eu fazer a modelagem e vamos em frente desenvolver uma família que se assemelha a isso. Ela pediu com 2 metros de largura, uma altura meio programável e a gente vai desenvolver essa família, tá? Então, o primeiro passo é a gente iniciar aqui, todo mundo já sabe, nova família, modelo genérico métrico para a gente entender. E eu vou incorporar, antes de mais nada, a nossa imagem aqui em PNG, né, o JPEG, que eu fiz download lá do WhatsApp, certo? E a gente vai colocar aqui, tá lá em downloads, certo? Se você estranhar esse modelo de áudio, né, de vídeo, onde basicamente aqui é só a tela do computador, não estou aparecendo tanto como eu faço geralmente nos outros cursos, certo? Que geralmente esses vídeos aqui eu já faço de casa, em um ambiente mais tranquilo, o áudio sai talvez um pouquinho com a qualidade um pouco diferente da do curso, que eu uso equipamentos mais profissionais, certo? Mas eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar em nada. E também, se você estranhar, né, não há tantos cortes, é uma coisa bem mais natural e direta, tá? A gente vai tentando, desvendando, enfrentando desafios juntos. Coisas que às vezes eu posso começar de um jeito, depois eu faço um ajuste, volto atrás. Mas esse é o fluxo de desenvolvimento. Então, o Revit já está aberto. Vamos para mais um projeto de desenvolvimento de famílias no Revit. Então, pessoal, quando a gente olha essa aqui, o que a gente precisa fazer? Esse elemento como um todo para ocupar 2 metros de altura. Aqui a gente tem um ripado, que é bem simples de fazer, é um elemento vazado. Uma extrusão aqui, a gente já faria isso tudo aqui, ó, de uma maneira bem simples e fácil, certo? É só fazer a extrusão e fazer os vaziozinhos. A gente não teria dificuldades. Obviamente aqui como teria que estudar para saber se seria, por exemplo, parece-me portas, né, onde a pessoa poderia abrir. Então, dentro disso teria um espaço vazio, tá? Então, aqui seria mais uma portinha. Aqui realmente um elemento todo preenchido, tá? Aqui, ó, a gente com extrusão também a gente conseguiria fazer esse elemento daqui. O daqui, ó, a gente faria também extrusão, botaria essas barrinhas para ser os suportes, né, do vinho. Para cá também, quase que com extrusão, a gente consegue fazer quase tudo o que a gente precisaria para esse conjunto, tá? Algumas observações. Hélio, a gente vai fazer isso tudo dentro de uma família só, como é que isso seria? Não, basicamente a gente dividiria em etapas, certo? Até para facilitar. E tem 2 caminhos aqui a ser seguidos. Um mais rápido e outro mais lento, porém reutilizável. Como assim, Hélio? Quando a gente se depara com uma família como essa, pode ser que você queira reutilizar ela em seu projeto e de uma medida um pouquinho diferente. Então, quais são as opções? A gente faz ela parametrizada, e isso dará muito mais trabalho, porém você vai replicar com muita mais naturalidade. Ou a gente faz ela com dimensões fixas. E aí, se a gente pegar outro projeto e quiser replicar ela, a gente edita, move um pouquinho, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá e consegue fazer a utilização dela, tá bom? Então, eu vou deixar algumas coisas parametrizadas e outras coisas eu vou deixar fixa para a gente ganhar tempo no nosso desenvolvimento, tá? Primeiro ponto, eu vou criar plano de referência, certo? A gente chama de Reference Planes, né? O comando RP. E eu vou criando aqui, tá? De um lado para o outro. Não estranhem se eu parar de conversar com vocês, vou botar também talvez uma musiquinha de fundo, né? Para auxiliar durante o tempo, porque eu vou estar aqui mais basicamente vai como se fosse uma live, vocês vendo eu desenvolver isso daqui, tá? Provavelmente alguns cortes, né, para o vídeo do YouTube, e a sua versão estendida a gente vai disponibilizar lá na nossa área do CPF, né? O Clube Hotmart, o clube do engenheiro Hélio Ribeiro, que é esse que vos fala, tá? Então pronto, nossa dimensão máxima vai ser essa, vai ser 2 metros. Então eu vou botar 1000 de um lado aqui, tá em milímetros, né? Se a gente quiser mudar é só apertar o N. E vou trabalhar aqui em centímetro, tá? Uma coisa bacana, botar 2 casas decimais, um nível de precisão legal, já ficou 100 aqui, show de bola. Vou usar linhas de detalhe, certo? Pra gente tentar fazer uma cópia das dimensões, ó. É a famosa regra de 3 que eu faço tanto no curso. A gente vai pegando aqui os elementos
e vamos fazer linhas retas, mesmo que seja aqui em perspectiva, não esteja na vista frontal. Só para quê? Para a gente ter só um padrão, certo? De distância, para a gente tentar replicar minimamente, tá? O nosso desenho, tá bom? Então eu vou aqui, ó, esticar, vem para cá. Aqui a gente já tem uma noçãozinha, certo? Questão de altura, a gente vai tentar parametrizar também, mas bora uma coisinha de cada vez, tá? Vou mover ele aqui para o lado, pessoal, para vocês entenderem. Então isso tudo aqui, ó, tinha que ter 2 metros. Tá com 2,47. Vou fazer uma coisa diferente. Se a gente dividir aqui, por exemplo, 200 por 247,07, a gente encontra o coeficiente 0,8094. 0,8095. Então, se a gente fizer um comando de scale aqui, ó, escala, tá vendo? Vou usar aqui que padrão antes. Ou então é mais fácil ainda, ó. Vou usar uma escala referenciada aqui antes. Isso aqui tá dando 247 e agora eu quero que seja 200. Que coisa ridícula de fácil eu querendo fazer conta, né? Então pronto, ó. O que é que isso quer dizer? Que aqui a gente já tem as distâncias, ó, 10, 48 e a gente vai só arredondar, tá? Para ficar uma coisa mais legal. Pronto, então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai manter aqui 10 centímetros, aqui a gente vai manter 120, só que eu vou clicar nesse aqui para ficar mais legal. Aqui eu vou trabalhar com 50 e aqui vai ficar o dobro, ó, vai ficar com 20. Então a gente já tem essas medidas e o que é que a gente vai fazer? Planos para coordenar essas medidas, tá? Então aqui vai ter 10, depois dos 10 a gente vai ter 120, opa, depois eu faço copiar aqui, 120, depois dos 120 vai ter mais 50 e depois vai ter os 20, que é essa distância aqui. Então a gente já tem o nosso arranjo muito bem feito. E a gente pode tentar fazer uma simulação do quesito da altura, obviamente vai ser mais difícil, tá? Prontinho, olha, vou tentar pegar linhas na mesma posição aqui, para que fique mais coerente, tá, o nosso desenho. E aqui, obviamente, um chute, nada perfeito, só para a gente ver se está coerente também, ó. Aqui deu mais ou menos, ó, 60 de altura, a altura da bancada um pouco baixa, tá? Mas aí, pessoal de arquitetura, eu vou fazer essa medida reajustável, tá? A gente está aqui em planta baixa, lembrando, isso aqui está olhando de frente, então cuidado. Aqui deu 80, então daria 140 mais 30. Então a gente sabe que essa questão da altura não tá legal. Mas aqui a gente consegue pelo menos ter uma noçãozinha e a gente vai fazendo isso meio que manualmente mesmo, tá? Então vou deixar isso quieto. Vou para a vista frontal, tá? Vou cortar aqui, levar para frente, para a gente desenhar isso de frente. Eu acho que vai ficar mais fácil para nós. As medidas eu já perdi, mas eu já anotei aqui, então isso pouco importa, tá? Vou fazer os planos que eu acho interessante ter. O primeiro é o plano que vai definir essa altura do rodapé aí, certo? Vou criar um planozinho aqui. Depois desse rodapé a gente tem o que? A altura até o granito. Vou fazer bem detalhadinha essa família. Depois o granito, depois o espaço em vazio, depois o teto, certo? Então vamos lá. Isso aqui vai ser o teto, ó. Vou apertar a Tab para ir nesses 3 pontinhos. E nosso teto, vamos supor que seja 2,60. A gente vai deixar isso até parametrizado, tá? Vou criar aqui aqui é categoria de linha. Vou criar uma legenda aqui. A altura da peça, certo? Vai ser um padrão de instância, porque às vezes você quer subir, às vezes você quer descer. E vai ficar mais fácil isso acontecer. Vou deixar meio que padronizado esse espaço aqui desse gabinete superior de 60 centímetros. Talvez seja um pouco grande, né? Então eu vou parametrizar também a altura do gabinete. Isso vai dando mais trabalho, né? Superior. Como eu falei, a gente vai parametrizando, mas com mais aquele grau, tá vendo? Então se eu chegar aqui e só digito 50, ele já vai mexer, certo? Dessa maneira vai ficar bem bacana. Se eu subir aqui a altura, ele não vai mexer no gabinete superior, tá vendo? Então ele só vai, ó, subindo tudo junto. Agora quando eu faço aqui, obviamente vai mexer, tá? Beleza, a gente vai deixar, por exemplo, essas distâncias aqui meio fixas, deixar 12 mesmo. Aqui, ó, essa distância entre esse ponto e esse aqui, a gente vai deixar só o mármore mesmo. Aqui a gente tá, se trabalhar com uma ponta dupla, seria os 4 centímetros. E a gente pode deixar aqui bem travadinho, tá? Essa parte a gente deu uma aceleradinha no vídeo, que é uma parte mais demorada, mais chata, mas de maneira geral é bem simples o que foi feito, tá?
Depois de já estar tudo parametrizado, as alturas definidas, só estendi os planos e fiz um caixotão, que é uma extrusão toda completa que vai de todas as extremidades, e deixei vazado no meio só o espaço onde vai ser colocado esse espaço de cafeteria. E tá vendo que aí fica uma caixona bem complexa, tá? A única coisa que a gente excluiu foi essa parte de vinhos que está aí na parte superior, acima da adega. Por quê? Porque o tamanho dela não seria viável de ter isso, tá? Depois a gente configura só a profundidade para ela não ficar tão extensa, e a gente começa a fazer só os detalhamentos aí da parte da marcenaria, tá? Que seria esses ripados, que são um pouquinho de trabalho, tá? A gente trabalha com um perfil aí de mais ou menos de 4, certo? De largura, cada elementozinho desse de ripado, e um espaçamento de 4 também, certo? Depois disso a gente vai desenhar a nossa base, certo? Que a gente fez um pouquinho acima, tá? Para ser só o nosso elemento de granito. E aí depois disso, o que é que a gente pega e faz, né? Deu uma pausazinha para dar um descanso, e após isso a gente vai trabalhando, né, do outro lado a mesma coisa. Depois eu faço elementos de vazio, certo? Para funcionar como esses cristaleiros que está ali embaixo, certo? A gente deleta para falar um pouquinho, né? Eu tento adotar um pouco o padrão de matrizes, né? Porque facilita a nossa visualização e o detalhamento. A gente faz várias matrizes, deixou um espaçamento fixo, funcionou, ficou legal, ficou bonito, que é o que importa a priori, inicialmente, para essa primeira versão dessa família, que ainda não está na sua fase executiva. E depois a gente vai fazer as portas superiores, tá? Desses armários de cima, para garantir que eles fiquem da melhor maneira e da maneira mais adequada. A gente vai alinhando, organizando, vai fechando, cria de um lado, cria do outro. Depois vamos tentando deixar na medida exata cada elementozinho desse, que você vai vendo, né? Que a gente vai desenhando uma linha por vez, vai fazendo um cálculozinho para conseguir ao fim chegar ao resultado esperado, que é o que? A gente deseja que todas tenham o mesmo espaçamento. O que acontece na prática? A gente sabe que isso não tem como existir, porque cada largura, cada elementozinho desse vai ter uma largura diferente, a não ser que você adote um padrão. Como aqui a gente não adotou, eu fiz uma formulazinha bem simples, tá? Para que a gente consiga de fato calcular exatamente qual é o espaçamento entre cada pecinha de 4 centímetros, que é o nosso padrão. E depois de aplicar essa formulazinha, é de uma maneira bem prática também a sua aplicação. Já consegui, depois disso eu só fui ajustando e desenhando todas as linhas usando o comando TR, que é o Trim, certo? Que você pode alinhar essas linhas, e lembrando, foi tudo extrusão. Dividia a linha no meio e depois alinhava, dividia, alinhava, e fui fazendo esse procedimento diversas vezes até chegar já no resultado. E depois de chegar nesse resultado, só fiz os alinhamentos certinhos, e depois é só fazer a réplica, fazendo os ajustes, né, de uma maneira mais ideal. Demonstrei também mais uma vez, tentei fazer aqui algumas contas para facilitar a nossa base, né, de quantidade de elementos. Depois disso, de uma maneira bem simples, a gente vai fazer só as cópias, né, dos elementos, e depois faz um ajuste final na última peça, para garantir que as alturas fiquem, as larguras, né, de cada peça e o espaçamento entre elas fique o ideal. E depois que isso é feito, a gente vai alinha para um lado, alinha para o outro, e ficou faltando a nossa última portinha aqui da direita, que é de maneira bem simples, né, a gente vai fazer. Só que antes disso a gente vai furar, né, o nosso armário para ele estar esse grau de profundidade. Só que se a gente perceber, ao furar inicialmente, eu furei o nosso gabinete total e não fiz uma extrusão do vazio. Depois disso eu fiz uma extrusão do vazio para manter o fundo ainda oco, certo? Ainda tem uma placa de MDF lá no fundo. E depois disso a gente vai só esticando aí, tá? Vai clicando para o lado, clicando para o outro, vamos ajustando tudo certinho. Faz um cálculo, depois é só fazer as cópias e replicar. E o resultado que a gente já chegou já é bem próximo do que a gente precisava. E depois de detalhar, né, esses elementozinhos, que dá um pouquinho de trabalho, tá? Você tem que ter uma noçãozinha de conta, tentar deixar esse espaçamento, tá vendo? Você mantém o comprimento da peça e deixa esse espaçamentozinho de uma maneira que fique quase uma igual da outra, tá? Aí você faz uma contazinha rápida. Eu fiz uma planilhazinha do Excel, deixa eu abrir ela aqui. De maneira bem simples, você pode copiar, certo? Você escreve a largura total, tamanho da peça, dá uma pausazinha no vídeo, e aí você copia isso daqui. Eu vou explicar as fórmulas agora. Aqui você insere a largura total, certo? Vou botar aqui a fórmula, vou botar aqui, são duas formulazinhas que a gente usa, essas três últimas aqui. Vou só pintar, certo? De amarelinho e vermelho, que aqui são fórmulas e aqui os dados que você insere, tá? A largura total, aí ele já
o tamanho da peça e a quantidade de peças que você deseja dentro do seu desenho, tá? E aí, com base nisso, ele calcula a quantidade de espaços e o tamanho livre do espaço, certo? Ah, Hélio, qual é essa conta que você está fazendo aí? É com base em quantas peças? Você faz a moldura externa, que seria esse espaçamento aqui, ó, entre a primeira de 4 centímetros, que é o tamanho padrão que a gente está adotando, para a última deu 30, por exemplo, aqui, tá vendo? Então, esse aqui deu 30. E eu quero 1, 2, 3, 4, 5 peças mais ou menos. Vou colocar aqui 5 peças, o espaçamento ficou 1,667. Aí eu adotei esse espaço. E o primeiro e último você pode deixar um pouquinho maior e você faz o ajuste, tá? A lógica é um pouquinho dessa. E prontinho, ó. Tá pronto esses elementos de cima. Tá bem bonito aqui o nosso projeto, como a gente pode estar visualizando. E a gente resta então, tá? A gente está trabalhando, certo? Com essa parte aqui, ó. Opa, deixa eu até tirar essa extrusão, ó, remover essa restrição e vou prender ela aqui, remover essa restrição e vou prender ela aqui, que aqui embaixo é nossa rodopia aqui embaixo, né? A gente faltou cortar. E para ficar mais bonito, certo? Tem alguns detalhes, que seria esse elemento dourado aqui que dá um tchan na peça, que é fácil da gente fazer uma moldura. Tem essas questões de iluminação, tá? Que aí no render você pode trabalhar mais, certo? A sua equipe de renderização. E resta essa parte de baixo aqui para a gente iniciar, fora os móveis e materiais para a gente estar finalizando, tá? Então, um dos passos é a gente fazer agora o nosso balcão. Nosso balcão a gente vai fazer as portas, certo? Bem parecida com a lógica daqui, tá? A gente vai fazer, se a gente ver a porta não é coladinha do lado esquerdo, a gente vai trabalhar com um espaçamento e nem coladinho em cima. Embaixo, beleza, a gente deixa, ó, até embaixo a gente vê que tem esse espaçamentozinho, que a gente vai adotar 1 centímetro como padrão, certo? Um de um lado, aqui a gente bota um do outro, e aqui a gente bota 2 em cima, para ficar mais legal, certo? Acho que 2 fica legal aqui em cima e aqui 1 entre cada um deles, e 2 aqui embaixo também. Pronto, a gente vai precisar de várias portas, né? E aí depois a gente vai configurando o tamanho delas com essa mesma regrinha. Eu acho que aqui a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 5 portas, sendo que uma era a parte do vinho, tá? Então a gente poderia adotar, vou até tirar isso aqui, 2 e essa vinheta, tá? Seria bom a gente procurar, né, o tamanho dessa adega para a gente conseguir fazer a moldura da maneira certa, tá? Eu abri aqui o site da Electrolux e dentro desse site a gente pode ver que tem vários tipos de adega, tá vendo? Tem algumas com pezinho, outras sem pezinho. Não sei qual foi o modelo que esse arquiteto pensou, o arquiteta, né, que fez essa imagem render, né, que não foi nossa aluna, que a cliente só enviou para ela. Mas a gente pode, ó, pegar uma adegazinha menor, tá? Se a gente olhar aqui a nossa imagenzinha, a gente vai poder perceber que é um pouquinho diferente, né, as coisas. Como assim, Hélio? Vou abrir aqui o nosso render. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então seria basicamente essa daqui, tá? Uma adega para 12. A gente buscaria só as medidas do produto, tá vendo? 25,2, 61,5. Né? Possivelmente deve ter a gente baixar esse modelo 3D para incorporar, mas a priori a gente vai deixar só o espaço e depois a gente faz uma melhoria nisso, certo? Então, vamos pensar. O comprimento a gente já viu que é de 25,2, então a gente tem que deixar um espaço para ela. Então vou deixar um espaço bem tranquilo, que seria de 25,2 mais, por exemplo, 15 centímetros. Opa! Seria mais ou menos 40. Então a gente vai deixar 40 aqui para ela. E aí sobra esse espaço para a gente verificar aqui, tá? 40 aqui seria o espaçamento, como a gente sabe, a gente vai deixar 1 centímetro. Então vou trabalhar com 41 de espaço. E a gente teria entre elas aqui um espaçamento fixo que a gente falou de 1. E agora resta a gente dividir entre elas esse espaço, que é 68 menos 1 dividido por 2 dá 33,5. Então 33,5 para um lado, aqui eu já baguncei, aqui volta 1, 33,5 do outro. Tá lindo aí nossas gavetinhas, certo? Só confirma aqui, vai na planta baixa, vamos vir para frente, né? Fazer esse nosso alinhamento aqui,
por padrão, como a gente está fazendo. Agora elas a gente pode deixar até um pouquinho menor, né? Que o nosso balcão, mas ficou bem bacana já a visualização, tá? Se a gente botar aqui uma linha oculta, ó, tá aqui as nossas portazinhas, ficou legal, ficou bonito, bem parecido com o nosso desenho. Falta só materiais, né, para ficar perfeito. E para a gente detalhar, faltava esse elementozinho aqui, obviamente todo o restante, tá? Tem essa lateral, Hélio, como é que eu faria isso daqui? Olha só que legal, pessoal, a gente trabalhou só com extrusão, né? E vamos trabalhar só com extrusão para vocês verem que só com ela a gente faz muita coisa. Isso aqui tá nessa lateral, então eu vou criar aqui, ó, na parte da direita, 3, né? 1, 2, 3 espaços, certo? Sendo que aqui ele tem um pouquinho mais alto que a bancada, faz sentido. Então a gente vai aqui, certo? Botar o sistema bonitinho aqui. Isso daqui é só uma linha, né? Show de bola. Essas linhas eu vou deletar aqui para não me atrapalhar. Perfeito. Então, tá aqui o nosso elemento, né? A gente quer lá embaixo, né? Fazer aqueles 3 gavetas que tá entre essas alturas, tá? Então, o perigoso é quando a gente começa a subir, tá? Deixa eu mostrar aqui. Quando a gente começar a parametrizar essa questão da altura do bancada, né? Botar 90. Algumas coisas vão funcionar, tá, gente? Mas tem outras que não vão. Então você toma cuidado, por exemplo, botar aqui 280. Tá vendo que aqui já ficou um espaço? Esse aqui é só eu alinhar aqui. Então não tá uma parametrização 100%, mas funciona, tá? Você dá uma editadazinha e ajusta, porque daria realmente muito mais trabalho parametrizar esses gaveteiros aqui também, tá? Então, prosseguindo, só para vocês entenderem, toma cuidado com isso quando for replicar essa família. Forma do vazio, extrusão do vazio, vamos fazer 3 elementos que vão estar aqui, certo? Nesse daqui. Se a gente olhar pela frente, eles realmente aqui no fundo tem uma moldurazinha maior em cima, moldurazinha maior aqui, moldurazinha maior de todos os lados. Então a gente vai tentar manter esse padrão, certo? Essa moldura voltando, ela é até a face, certo? Então seria até o fim do nosso elemento aqui. Então 4 centímetros, que é o tamanho dele, eu acho que tá bom demais, é da conta. Aqui, ó, mais 4 centímetros, do topo mais 4, certo? Então todo mundo segue esse mesmo alinhamento na horizontal e na vertical. A gente sabe que aqui é a base, a gente colocaria 4 do nosso granitozinho aqui. E agora, aquele mesmo esquema, né? A gente sabe que vai ter 2 centímetros entre eles, então fica fácil, ó. Calculadora na veia, 122 menos 2 centímetros, o espaço desse para esse, menos mais 2, 118. Dividido por 3 não vai dar uma medida exata, mas a gente pode adotar 39, né? Para cada um desses, por exemplo, 39. E a gente deixa no do meio a menor distância, por exemplo. Ó, aqui a gente bota 39, ou a maior, perdão. 2 para cá, e aqui, ó, 2 para cá. Fica com 40 do meio, ninguém vai perceber. E criamos essa extrusão do vazio. E como é que a gente faz para organizar? Vai no nível de referência e ela, ó, ela pega mais ou menos, ó, somente essa parte daqui, deixa travadinha, e a gente pode organizar, ó, talvez uma cota, por exemplo, entre ela e esse aqui, ó, de 4. Ficou legal. Deixa fixo, porque se eu aumentar isso aqui, ela vai acompanhando. E olha só, faltou só a gente fazer o que? Cortar ela com esse elemento. Ó, já está ali também a nossa parte daqui. Faltou essas barrinhas, velho, que dão um detalhe bonito. Concordo, a gente pode criá-las aqui olhando de frente, né? Se você visualizar, vou na parte frontal mesmo, como a gente está aqui. Olha só onde elas estão. São algumas barrinhas que a gente pode botar talvez retangular, né? E essa barrinha, de maneira bem simples, seria uma extrusão que não tá. Também reitero, botar de 2 por 2, né? E de uma distância que fique bem bacana, por exemplo, tentar botar ela no meio entre essas duas, né? Então seria andar 2 centímetros, ficou no meio. A altura dela tá no piso aqui, botar ela, sei lá, 5 centímetros para proteger bem as coisas. E aí pronto, vou criar várias delas em cada uma das nossas prateleirazinhas, para que assim a gente consiga ir avançando para ter esse detalhamento. E olho na planta baixa e faço o alinhamento, ó. Quero que ela venha daqui até aqui, ó. Quando olhar no 3D, já fiz também as barrinhas que a gente desejava. Olha na parte frontal. Cadê a frontal? Ela fica bem na frente mesmo, então tá bem legal. Deu um afastamento, deu o detalhe que a gente precisava.
Tem a questão dos materiais, que dá todo o tchan que a gente imagina, né? O piso na parede também, que dá esse contraste de fundo, né? Falta a nossa cervejeira e o nosso elemento de rodapé também, que ele tem uma cor um pouco diferente. A gente pode só criar ele aqui na frente, só para que fique bem bonitinho o nosso projeto. Vou criar ele aqui, olha o nível de referência. Ele está aqui. A gente desenharia, né, esse rodapé aqui com outro plano, só para até facilitar o nosso projeto, tá? Como assim a gente faria isso? O nosso gabinete, ele chegaria só até um certo ponto, tá? Opa, na verdade o corte, né? Como eu fiz uma coisa só, eu criaria uma extrusãozinha do vazio, porque a gente precisa recortar, tá? Todo o nosso gabinete que é central. Perfeito. Vou só usar o comando alinhar certinho agora, para garantir que ele fique todo alinhado com os nossos planos de referência que a gente criou. Opa, venha para cá. E aí, essa é a extrusão do vazio, agora sim, tá? Agora vai fazer sentido. Opa, essa extrusão ela vem do fim, pode botar até de tudo, até esse pontozinho aqui e pega até ó, o nosso, pegar o alinhamento certo aqui dele. Certo, tá aqui a nossa extrusão do vazio, vou clicar, ó, vou alinhar. Ô danadinha, volte para cá. Não cortar a geometria, pronto, que aí ela vai ficar sempre visível. Alinho nela para cá. Agora sim, tá vendo? Ela vai recortar essa parte. Olha na frente, no 3D. Que agora vocês vão entender, vou usar o cortar. Corto. Opa, corta aqui. Só marcar aqui e cortar a geometria. Pronto, tá vendo? E aí o nosso elementozinho que a gente vai fazer ainda, seria esse daqui, que olhando o nível de referência, ele pegaria esse iniciozinho daqui e ele teria, opa, aqui uma distância, a gente pode deixar isso prefixado, só para dar o acabamento da cor, tá vendo? De mais ou menos aqui uns 2, então entraria com 52, certo? Só que aqui eu acho que ela cortou ele. Corte não, minha filha, não cortar a geometria, ele só tem essa opção. Bora tentar selecionar o nosso elementozinho que a gente desenhou aqui. Então, Ctrl Z aqui, pronto. Vou botar para ela não cortar já de cara. Ó, você não corte esse. Pronto, olha ele aqui, bonitão. Vamos só fazer a nossa cota que a gente desejava. Botar aqui 52, deixar essa cota travada. Para quê? Para essa profundidade variar. Ih, ele vai reclamar dessa restrição, hein? Deixa eu tentar aqui. Dos outros elementos. Então a profundidade aqui, ó, se a gente mexer, tá vendo que dá muito probleminha? É muita ferramentazinha que a gente usou de extrusão aqui, tá? Mas aí uma dica que eu dou seria a gente mexer no fundo aqui, ó. É mais fácil. E fazer os ajustes que forem necessários aqui, tá vendo? Aqui é besteira essa daqui. Deixa eu ver que elemento é esse quando a gente olhar no 3D. É só os ajustes, tá vendo? Aqui a gente ajusta para um lado, para o outro. Mas isso aqui é tudo possível de ser feito, tá? Não fiquem com medo, não. Afinal, é uma famíliazinha aqui. Essa porta a gente deveria desenvolver em outro espaço. Uma família seria só de porta, uma família só disso. Tá vendo? Esses nichos, beleza, a gente poderia já deixar pronto. Mas só para vocês entenderem, tá? A maneira no nosso pacote de famílias tem a parte de móvel de cozinha que eu desenvolvi, né? Que você pode adquirir por R$27, se não me engano. Né? E dentro dele tem, de fato, modelado um em cada família, tá? Mas para a gente prosseguir para nossa finalização, para essa aula não ficar tão longa, e já estamos finalizando mesmo, falta só os detalhes finais. Falta a gente colocar agora cores, materiais e adega, tá? De modelo, farei esse detalhe aqui que realmente faltou a gente colocar dentro da nossa cristaleira, que ele envolve ela por todo, que é uma extrusão simples. Eu vou aproveitar e vou procurar uma família e baixar uma famíliazinha pra gente de adega, né, pra gente colocar no nosso projeto. Deixa eu ver se o alcance aqui ficou bom. Seria esse mesmo. Ó, coloquei certinho,
Tá vendo? Agora aqui a gente sabe que seria um outro material, tá? Então tá bem bonita. Assim, eu acho que tá bem bacana. Quando a gente colocar a cor aqui, eu acho que vocês vão visualizar. Então bora começar a trabalhar os materiais dela, que eu acho que vai ficar mais intuitivo. Vamos trabalhar primeiro na frontal, só para pegar essa imagenzinha. A gente sabe que quase tudo isso tem o mesmo material. A barra tem o dourado daqui, outro material. Aqui a base de granito tem outro material e aqui embaixo parece que é outro material, porque eles pegaram só o piso, né, e fizeram um revestimento. Enfim. Mas a gente pode, então, partir desse pressuposto. Então, aqui é tudo o mesmo material. Aqui é o mesmo material, o mesmo, o mesmo. Aqui é o mesmo material, tudo igual, certo? Deixa eu ver se falta algo. Falta aqui essa... aqui a barreirinha a gente sabe que é de outra, então aqui. Vou criar um materialzinho aqui, um parâmetro, uma MDF, certo? Que vai ser esse parâmetrozinho. Vamos usar. Vou ocultar os elementos, mas acho que não vai adiantar muito, né? Aqui vai ser, o material vai ser a base da pedra, da bancada, certo? Aqui vai ser o elemento metálico, vou dar o OK. E aqui faltou o último, né, que seria o piso, seria esse elementozinho aqui, o piso. Opa, aqui eu já fui para colocar, a gente vai criar um parâmetro para ele, piso. Prontinho, pessoal, perfeito, certo? Tá bem simples, é só a gente editar agora cada um desses materiais. Vou deixar na direita, na frontal, para a gente tentar deixar essa imagenzinha aqui o mais próximo possível da realidade. Vou aqui em materiais, certo? Cheguei aqui, vou procurar, né, no banco do materiais. A gente já tem aqui do próprio Revit muita coisa, mas é mais fácil a gente procurar por aqui, ó. E a gente pode ir para madeira, certo? Um álamo aí, a gente pode ver, tá vendo? Tem vários tipos, não sou um especialista, mas aqui a gente tem um compensado, por exemplo, ó, com várias camadas. Madeira laminada, MDF é uma chapa de fibra média, mas ele está sem cor, como a gente pode ver. Mas a gente pode usar, né, ele só de referência, certo? Então, adiciona material ao documento e é exibido no editor. A gente pode puxar esse aqui, ó, o MDF, e a gente vai mexer nesse danadinho aqui. Aqui seria a cor, né, dele, como vocês podem estar vendo. Acho que a gente não tem muito o que fazer. Tô tentando aqui, teria que ter de fato a imagenzinha, né, que é para renderização, tá? Eu queria só um negócio mais rebuscado mesmo. Mas estou tentando pegar aqui acho que esse aqui vai ficar legal, um compensadozinho desse. A cor dele aqui, tá? A gente consegue alterar, né? Isso aqui é porque eu tô armengando aqui, né? Tentar deixar um pouquinho mais cinza na imagem. Eu queria mexer nela. É só editando essa imagem aqui, que o que a gente mexe é só brilho, para deixar escuro ou deixar claro. Se eu inverter a imagem, aqui só vai ficando... Olha, consegui chegar no cinzazinho. Mais ou menos do que a gente tá ali. Tamanho aqui a gente deixa um padrão, né? Os gráficos eu posso usar a aparência da renderização. A gente pode escolher uma corzinha, nossa, um pouquinho mais acinzentado, né? Algo nesse sentido. E aqui, se eu editasse e nomeasse, seria o MDF. Agora ele ficou meio azulado, como a gente pode ver aqui, ó, a reflexão. Ele ficou bem azuladinho mesmo. Deixa ele mais cinzento aqui para ver se ele atualiza aqui. Porém, tudo isso a gente pode configurar, tá? Dentro do arquivo que você for fazer o render, enfim. Né? Não é tanto o objetivo principal aqui. A gente pode vir aplicar, certo? Dar OK. Cadê o nosso materialzinho? Gerenciar aqui, já apliquei o não? Pronto, MDF. Vai ser o MDF. Eu apliquei. Show de bola, deixa eu dar o HR aqui que a gente tinha feito, olhando 3D. Ele já deu um tchan, tá vendo? Já ficamos uma corzinha, certo? Já ficou bem mais legal, como a gente pode ver. E se a gente começar a colocar os nossos detalhes agora, o elemento metálico, por exemplo, vou vir aqui na própria biblioteca do próprio Revit, se você tiver também a sua, você já pode usar.
procurar algo como ouro, bronze, dourado. Ó, tem um dourado aqui, vamos usar ele mesmo. Só essa cor que eu achei nos gráficos aqui, se a gente for usar ela vai ficar meio feia. A gente bota um douradozinho assim, né? Mas assim, só para representativa, essa cor é só de representação, tá? Deixar como dourado mesmo, aplicar, ó, já deu outra cara. Se a gente for para o piso, vou procurar um concreto, que é o que tava lá. Materiais AEC, um concretozinho. Tem vários tipos aqui, ó. Concreto pré-moldado, placa. Mais ou menos um desse aqui suavezinho. Vou jogar ele aqui, certo? Depois a gente visualiza. E a base da bancada, vamos procurar aqui um material de pedra. Tem um granito, ardósia, um mármore. Pronto, vou jogar esse mármore aqui. Tá, isso aqui é só o refino. Lembrando que essa aparência aqui é interessante, então cadê o do concreto? Usar ela só pra ficar mais legal. Então, peraí, botei concreto na base da bancada e não, mármore. Pronto. Olha só, basicamente aqui a gente tá com os nossos materiais, certo? Já coloquei tudo para ficar bem bonitinho. Se eu botar um realista, ele vai trabalhar aquelas texturas, tá vendo? Aqui aí depende da exportação, você mandar para renderização, aí você troca os materiais, né? Mas o modelozinho tá bem redondo, certo? Chegamos ao nosso objetivo inicial. A única coisa que eu vou fazer só para refinar é colocar a adega, certo? Vou enviar para nossa aluna, pedir para ela colocar agora as famílias Furniture, que seria basicamente, né, colocar os equipamentos. Isso aqui é molezinha, colocar alguns elementos para deixar mais bonito aí o projeto dela, tá bom? Depois de um tempinho, olha só quem eu achei aqui, a nossa adega. E aí o que a gente precisa fazer é só trabalhar o processo de embutir dela, tá? Então a gente vai ocultar aqui esse plano que não interfere pra gente, mudar a visualização aqui para wireframe, estrutura de arame. A gente tinha reservado esse espaço aqui que seria 41 para ela, né? A gente pode colocar até uma cota intermediária aqui, para ela ficar aqui no meio certinha, né? Bonitinha. E aqui ela tem o pezinho dela, a gente pode só recortar, tá? Vou usar aqui uma forma do vazio, uma extrusão do vazio. E vou recortar do tamanho dela aqui. Obviamente, executivamente, acho que isso não seria o ideal, né? Imaginando que a colocar e retirar ela, né? Mas aqui é o nosso objetivo, ó. Deixar ela bem bonita. Quando bota no nível alto, ó. Olha só que beleza. Tá aqui a nossa família, tá? Olhando a parte frontal aqui, SD, alto nível, wireframe, ó. Estamos aqui com sombreado. Essas cores aqui estão muito claras, provavelmente pela visualização, mas o material tá certinho, perfeito, é o que importa. Chegamos aí praticamente ao nosso resultado, falta só alguns floreios, né, para ele ficar mais bonito, mas eu creio que já está mais que suficiente para envio para a nossa aluna, tá bom? Então, se você deseja aprender um pouquinho mais, adquira os nossos cursos, né, CPF mais e todo o nosso combo, para que você entenda mais sobre a criação de famílias no Revit.